a apresentação está distribuída em duas etapas. Uma, eu queria um pouco dar um alicerce para as pessoas, embora tenha alguns agrônomos, engenheiros florestais, um pouco o alicerce, um pouco do quadro geral ambiental e qual é a relação dessa da área ambiental diretamente com a parte agrícola, tanto a nível de clima quanto a nível de biodiversidade. A proposta seria essa. Vamos ver se eu consigo, tá? Bom, primeiro, só para a gente... É um conceito que é muito importante, que eu tento atualmente difundir dentro da biologia, é que a gente não tem organismos separados de meio ambiente, e essa interação entre organismos e meio ambiente é tão complexa que ela age em diversos níveis, tanto a nível macro quanto a nível micro. E essas relações complexas, elas é que determinam que tipo de organismo vai se estabelecer num determinado ambiente, em determinadas condições de solo, determinadas condições climáticas, de pluviosidade, de umidade relativa, aridez, etc. Com isso, o que a gente acaba encontrando, né, no meio ambiente? A gente acaba encontrando macroambientes, e dentro desses macroambientes, médio-ambientes e microambientes, né? E isso forma, então, uma rede complexa de interações dentro de um ecossistema, possibilitando a gente, o homem, né, no caso, né, lançar mão de vários recursos naturais, recursos a nível de água, solo, ar, etc., né? O homem, ele se apropria disso, ele se apropriou disso ao longo da sua história, e nesse momento ele tenta buscar uma harmonia entre a produção, né, a produção para a sua sobrevivência, mas ao mesmo tempo a manutenção do meio ambiente e dos ecossistemas. Qual está sendo o problema aí no caso? O crescimento populacional, ele tem causado um desequilíbrio nessa harmonia. Ela nunca foi muito grande, mas sempre se tentou chegar ao melhor, né, possível. E o problema é que o crescimento populacional, ele acaba tem uma subida vertiginosa. A gente tem uma previsão de um crescimento de mais de 2 bilhões de habitantes até 2050. E isso tem levado nesse momento, já tem levado ao esgotamento de recursos naturais, à ocupação, a uma extensão da ocupação territorial e a possibilidade de desaparecimento de espécies, não só espécies selvagens, como de espécies de importância agrícola também, como a gente vai ver. Então, qual seria o desafio, né, para as próximas décadas, na verdade, nos próximos séculos, né? Como a gente vai equilibrar, harmonizar o crescimento populacional com a qualidade ambiental, a qualidade agrícola e a qualidade de vida do homem. Eu estou trazendo essas informações só para a gente ter um pouco, porque a ideia seria estimular vocês a saber explorar aquelas perguntas desse questionário, mas de uma forma como se vocês se inserissem dentro da própria situação, tá? No caso, vivenciando mesmo o que está acontecendo nesse momento no mundo inteiro, e na verdade a gente está apenas indo a um assentamento e vendo uma das realidades do que está acontecendo em todo o mundo, né? Então, isso é um documento que foi tirado em 1992, na época 92, muitos de vocês não tinham nascido ainda, um documento chamado Agenda 21, e dentro da Agenda 21, a ECO 92, ela foi uma reunião, um evento, onde embora já se discutisse, né,
anteriormente em outros eventos sobre a preocupação com o esgotamento de recursos naturais, a ECO 92 ela foi um marco onde foi decidido que vários documentos oficiais onde se estabelecesse assinatura de países se comprometendo a realmente fazer alguma coisa para tentar minimizar ou reverter o quadro em que já se encontrava o planeta. Esse documento, a Agenda 21, dentro dele, na verdade, existem vários subdocumentos, e um deles é a CDB, que é uma Convenção da Diversidade Biológica, onde se tira uma série de informações em relação ao esgotamento de recursos naturais, principalmente aos organismos em geral. E eu não coloquei aqui, para não ficar muito maçante, mas dentro do documento, basicamente, nós temos 5 principais, da diversidade biológica, nós temos 5 principais metas. Uma seria, voltando só um pouquinho, a Convenção da Biodiversidade, ela estabelece que as espécies estão desaparecendo sem que muitas vezes se conheça nem as que existem, ou seja, nem todas as espécies, a maioria das espécies, uma boa parte das espécies não são conhecidas, não são documentadas, e nem cientificamente, e muitas, inclusive a propriedade, inclusive, né, propriedades medicinais, o tipo de utilização, etc. E a principal preocupação seria tentar inventariar, documentar, conhecer em tempo hábil, né, essas espécies, né. Uma segunda proposta é que se conheça formas de fazer com que essas espécies se propaguem, se estabeleça métodos, né, se procure investigar métodos de propagação e preservação dessas espécies. Na terceira, seria basicamente divulgar junto à população a importância da preservação dessa biodiversidade. E a última seria a importância da valorização do conhecimento tradicional e dos povos tradicionais, uma vez que, como daqui a pouco eu vou mostrar, foi verificado que esses povos, eles detêm conhecimento importantíssimo, histórico, né, sobre a manipulação e a utilização dessa biodiversidade. Bom, em relação à importância, né, da biodiversidade vegetal, a gente não vai entrar em detalhes sobre a importância dela para o equilíbrio ambiental, climático do planeta, que já estamos sofrendo isso na pele do que está acontecendo. Então, não vou entrar em detalhes em relação a isso, porque, na verdade, eu queria falar um pouco, hoje, seria sobre a importância da biodiversidade em si e a sua relação com os outros organismos. A gente acabou de falar sobre a importância das interações complexas entre os componentes, né, vivos e não vivos, né, de um ecossistema, bióticos e abióticos, a gente fala, né, e a parte climática fica na parte não viva, né. Vamos tentar entender um pouco da parte viva do meio ambiente, que é o que eu acho que está de certa forma, mais relacionado aqui com a relação das APPs, etc., né? Mas sempre destacando a importância da vegetação para a manutenção e equilíbrio climático. Na CDB foi tirado, naquele documento, que um levantamento feito por vários cientistas do mundo inteiro, a ECO 92, ela é um evento promovido pela Unesco. E a CDB, ela estabelece que, com base em estudos científicos, para cada espécie vegetal que desaparece, em torno de 30 espécies desaparecem junto com ela. A gente não está falando só a nível macro, né? Não são só mamíferos, mas a gente está falando de insetos, né? Animais menores, aves, insetos, e mesmo do que a gente chama da microbiota, ou seja, de micro-organismos
microbiota terrestre, né, aérea, e a microbiota do solo. Então, só esse quadro está bem lúdico, mas ele mostra um pouco para a gente da importância de uma espécie na natureza. Eu não queria entrar em muitos conceitos acadêmicos, mas só para a gente entender um pouco o que é um vegetal hoje, porque eu sou botânica, então tenho que falar isso. Um vegetal que a gente encontra hoje, e a sua relação com tudo que está em volta dele é o produto de milhões de anos de adaptação uns aos outros. Então, na verdade, o que a gente encontra hoje na natureza não é o que foi montado ou foi estabelecido recentemente. As plantas têm mais de 100 milhões de anos, a origem delas na superfície terrestre, e com isso, então, a gente tem, na verdade, uma joaninha para ela conseguir visitar uma planta e essa planta não ter predadores, não ter substâncias, né, de ataque a ela, etc., é porque houve uma evolução ao longo dos milhões de anos entre ela e a planta. Tá? Então, os insetos que estão em determinada região, eles são adaptados a essa região por causa de pressão de milhões de anos naquela região, e as plantas também. Isso serve para os micro-organismos em geral, e na verdade, então, cada planta tem a sua população específica, né? Muitas vezes alguns organismos compartilham de várias plantas, algumas plantas de vários organismos, mas na verdade a gente tem grupos meio que próprios, né, de interações dentro de um ecossistema. No caso, eu vou falar no caso da parte mais de solo, porque a gente está falando aqui com o pessoal da área agrícola, né? A gente tem dois grupos principais, muitos de vocês sabem disso, né? Mas eu estou abrindo geral, porque outras pessoas podem não saber, porque não são da área. Nós temos dois grandes grupos de micro-organismos do solo, que são importantíssimos para a manutenção dessa biodiversidade, que são as bactérias que são fixadoras de nitrogênio, são importantíssimas. Essas bactérias, falando rapidamente, essas bactérias elas têm a capacidade de assimilar nitrogênio do solo, do ar, né, de uma forma mais livre, e elas interagem com as raízes das árvores, transportando, né, assimilando esse nitrogênio e eliminando o nitrogênio para o corpo das árvores, dos leguminosas, espécies de uma determinada família, que seria mais ou menos a família do feijão, para a gente não entrar em detalhes. E essas plantas são as consideradas verdadeiros adubos verdes, né, muito utilizado inclusive na agricultura orgânica. Paralelamente, a gente tem também grupos de fungos, que seriam basicamente micro-organismos daquele grupo do mofo, né? Mas existem milhares no solo, né? Assim como essas bactérias, e que também interagem com essas raízes e assimilam uma série de nutrientes do solo, muitos inclusive que as raízes não têm capacidade de assimilar, porque não adquirem tanta profundidade, né, ou capacidade de extensão, além de desempenhar outras funções no solo, como, por exemplo, participar na decomposição de rochas e agregar minerais à superfície das raízes, etc., né? Na verdade, a proposta aqui não seria a gente dar uma aula sobre isso, mas a ideia seria mostrar o quanto certas espécies têm interação com outras e como essa relação é tão específica que a gente pode se beneficiar dessas interações de uma forma ou da outra, ou em algum caso de algumas espécies, até das duas formas de
de obtenção desses nutrientes simultaneamente. Essas espécies da família do amendoim e do feijão, essa família ela tem essa característica e por isso ela inclusive é muito utilizada não só para fins de reflorestamento, mas como a própria agropecuária, né? E como adubo verde e agriculturas orgânicas, né? Mas por que eu coloquei tudo aquilo? Na verdade, o que se propõe é que se cada espécie ela tem essa capacidade de interação, essa rede de interações, né, ao redor dela, e muitas vezes essas relações são específicas, essa seria a importância, então, de uma floresta rica em espécies diferentes, né, espécies selvagens e espécies diferentes. Cada uma tem a sua identidade, tem uma relação intrínseca harmônica entre organismos de grande porte, organismos de pequeno porte, etc. Né? Cada órgão desse, de uma planta, ele acumula grande quantidade de substâncias e essas substâncias variam de acordo, inclusive, com a idade da planta, permitindo que insetos, micro-organismos e populações, né, de diferentes visitantes, né, coabitem e sobrevivam aqui e interajam entre si ou não. Bom, essa diversidade de compostos úteis para a planta, eles também são encontrados como consequência dessa variedade de compostos. A gente encontra isso na diversidade agrícola. E aí a gente entra, então, na relação, né, entre espécies agrícolas, ou cultivares, variedades agrícolas, né, e toda essa relação que a gente está falando aqui muito específica. A diversidade agrícola ela é tão importante. Por que eu estou colocando isso? Porque a diversidade agrícola ela é tão importante quanto a diversidade selvagem. Na verdade, o pessoal da área mais ambiental fica um pouco assim com o pessoal da área agrícola. E o pessoal da área agrícola fica querendo o pessoal da área ambiental meio longe. Mas, na verdade, nós todos precisamos uns dos outros, porque essa diversidade toda é o que nos interessa. Bom, e voltando então ao CDB, essa importância da diversidade agrícola também foi abordada no CDB. A CDB, ela valoriza, né, o conhecimento sobre as espécies selvagens, mas ela também chega à conclusão de que a diversidade agrícola ela também está sofrendo uma redução. E foi tirado também um trabalho muito bonito que saiu numa revista famosa, científica, em 97, um trabalho mostrando que no passado, no início da história do homem, o homem ele utilizava em torno de 40 a 100 mil espécies de alguma forma para sua sobrevivência, na maior parte das vezes sua alimentação. E atualmente nós temos praticamente em torno de, principalmente, né, 30 espécies agrícolas praticamente sustentando toda a humanidade. Então, vou dar só um exemplo. Hoje em dia a gente voltou a verificar, né, que as plantas punks, né, elas são encontradas na rua, no meio-fio, plantas que a gente nunca valorizou como comestíveis. Isso no passado já se sabia, ao longo da história do homem acabou se perdendo e agora, no mundo moderno, a gente está resgatando essas informações. Mas, na verdade, as nossas principais fontes de alimento, o que são? Batata, arroz, feijão, né, milho. E com isso a gente simplesmente foi reduzindo, né, as nossas opções de alimento. Essa biodiversidade
agrícola, ela se perde não só com a história do homem, ela se perde não só a nível de espécies, né, úteis, como também a nível de cultivares, né, variedades, né, genéticas, né, variedades para cada uma espécie, né. E simplesmente hoje em dia, eu vou dar um exemplo clássico, né, que a gente conhece na área de biotecnologia, o caso do tomate e do trigo. As espécies selvagens do tomate já se perderam praticamente a origem, as espécies selvagens que deram origem aos tomates que a gente utiliza hoje, tá? A gente não tem mais acesso, se perdeu na história, se perderam as populações. E no caso do trigo a mesma coisa. Mas nós temos problemas sérios por causa disso, né? Muitos que trabalham na parte agrícola sabem melhor do que eu que à medida que vai havendo um melhoramento intensivo, né, programa de melhoramento intensivo de espécies agrícolas, a gente praticamente começa a retirar características interessantes, né, que podem ser usadas no futuro dessa variedade agrícola e características que podem ser no futuro necessárias que se resgate para uma determinada finalidade, como por exemplo o que aconteceu com a vassoura de bruxa lá na zona cacaueira, onde o melhoramento extensivo acabou levando à perda de características genéticas importantes de tolerância ao fungo e a gente teve aquela perda toda histórica naquela zona lá do cacau. Recentemente, o que se conseguiu foi procurar populações selvagens de cacau de novo, inclusive encontraram na Amazônia, e com tentativa e erro, tentando fazer cruzamentos, acabaram conseguindo resgatar parte dessas características selvagens de tolerância ao fungo a partir de uma outra espécie do cacau. Então, por que a gente está colocando isso? Porque a CDB então, ela recomenda que se proteja não só a biodiversidade selvagem, mas também que haja uma preocupação com a biodiversidade agrícola, não só a nível de espécies, como a nível de cultivares de várias espécies, porque está havendo uma perda, né, de características agrícolas importantes à medida que a gente vai cada vez melhorando mais, selecionando mais aquelas determinadas variedades. E aí, curiosamente, o que a CDB tira no seu documento? Que 70% da diversidade genética agrícola de importância socioeconômica e plantas indígenas associadas são conservadas quando o conhecimento local é mantido. Esse é o motivo pelo qual a gente hoje dá tanta importância, né, às sementes crioulas. E a CDB, então, ela também recomenda que se ouça mais os povos tradicionais que detêm essas informações e suas práticas, né, já que uma das recomendações da CDB, justamente lá atrás, voltando, né, uma das recomendações da CDB justamente era se estabelecer metodologias, voltar a se estabelecer metodologias adequadas para o manejo e a utilização da biodiversidade, né, da riqueza, mantendo a riqueza da biodiversidade. Então, essas populações, dentro dessas populações estão os indígenas, os quilombolas e também a agricultura familiar, né? E toda essa prática, né, que a agricultura familiar ela detém ao longo da história do homem. Bom, aí por que eu fiz essa pequena introdução? Porque essa proposta da CDB, ela, na verdade, ela nada mais faz do que ir de encontro a tudo que o pessoal ligado aos assentamentos rurais, ao pessoal da agrobiologia, o pessoal que tem propostas, né, de uma cultura de cultivo de plantas e animais, né, de uma forma mais harmônica, procura, né? E aí vai de encontro também ao interesse do INCRA de regularizar a situação dessas pessoas, né? Com isso, por que eu falei tudo isso então? Porque isso, na verdade,
pode ser quase que uma utopia, né? Mas na verdade é a meta da Agenda 21. Seria a gente estabelecer uma harmonia entre o cultivo do alimento, mas ao mesmo tempo respeitando o meio ambiente e a gente conseguindo sobreviver a esse crescimento populacional assustador que está vindo por aí, né? Bom, e aí então aí vem aqui a história do questionário Rapatra. O questionário ele tem essa proposta, né? Ele é um questionário que na verdade ele incute informações importantes a nível de cadastramento, a nível, vamos colocar assim, obedecendo leis, né, de regularização e etc. Mas ele também tem a preocupação social e ambiental, né, embutida nele, né? E isso está de acordo diretamente com as propostas do CNV. Bom, eu não vou entrar em detalhes, porque vocês já devem estar, de tanto ouvir falar no CAR, mas só para a gente lembrar um pouco as siglas, né? Não vou entrar em detalhes sobre isso, da importância então do CAR para regularizar a situação fundiária dessas famílias, né? Os critérios propostos pelo CAR, mas só chamando a atenção justamente para essa preocupação ambiental, propondo as áreas de proteção ambiental, as unidades de proteção em geral, a proposta do programa de regularização ambiental, o PRA, então, na verdade, o assentado, né, o proprietário, ele preenche o CAR e adere ao programa de regularização ambiental, propondo um projeto chamado Prada, que também a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas que, na verdade, ele precisa, nesse Prada, ele precisa obedecer determinadas regras, né, para ser construído, e algumas coisas eu vou falar aqui rapidamente para vocês também, bem rapidamente, só para vocês terem uma noção. Então, o Prada ele é um projeto que precisa ser montado com prazo, ele tem prazos estabelecidos para ele, mas através dele o proprietário consegue, tendo o documento, ele consegue ter isenção de multas por uso de áreas que na verdade ele vai tentar recompor e assim por diante, tá? Só um esclarecimento: o CAR ele vai servir de comprovação de regularização fundiária, ele não vai servir, na verdade, é o ponto de partida para essa regularização fundiária. E, na verdade, o que vai, enquanto o proprietário estiver de acordo com as regras, né, de adesão do PRA, ou seja, recompondo áreas, obedecendo metas, né, dessa recomposição, obedecendo técnicas, né, de recomposição, esse proprietário ele não vai sofrer penalidades, né, normais que quem não aderir ao CAR, então, ele sim acabar sendo penalizado. Bom, não vou entrar em detalhes em relação a isso. Aqui, no caso, as consequências do não cadastramento, muitos de vocês já devem saber, né? Uma das principais é o não financiamento de projetos, né, dentro da propriedade e penalização, né, do proprietário. Aqui, então, só uma sequência, porque a Cláudia tinha pedido para eu falar, uma sequência das etapas, né, vamos colocar assim, oficiais, que o proprietário ele deve
obedecer, né, na hora de construir essa documentação, terminando, né, com a preparação dobrada. Vou aproveitar aqui e já começar a chamar a atenção. Por que nós, então, nós precisamos, nós encontramos, né, no questionário algumas perguntas em relação a isso, sobre áreas de extensão de áreas de proteção, se existe mata ciliar protegendo os rios, se existem nascentes, tudo isso está lá no questionário, se existem nascentes, olhos d'água, qual se existe mata ciliar protegendo esses corpos d'água, isso está no questionário. E nós precisamos, eu e Luzia, a professora Luzia, que vai falar sobre georreferenciamento, nós precisamos dessas informações para tirarmos uma série de, assim como a Clarice, né, e os outros professores vão abordar cada um a sua área, nós vamos nos deter à parte ambiental. Luzia e eu a parte ambiental, e eu também entro na parte de biodiversidade. Daí a minha preocupação com as espécies nativas, minha preocupação com o nível de diversidade biológica que tem nessas áreas de proteção, se essas áreas estão muito homogêneas em termos de plantas, se existem muita diversidade de espécies. Quanto maior a diversidade de espécies, mais rica é a vegetação, isso vai permitir a entrada de mais animais, micro-organismos, insetos, etc. E vai, de certa forma, proteger a fauna local, ou a microbiota local, né? Por isso, isso dá mais ou menos para a gente, como Clarice fala, né? São respostas que vão dar para a gente um quadro de como está a qualidade ambiental de cada lote e do assentamento propriamente dito. Se nós não tivermos quase mata ciliar, vai ter que haver uma recomposição. A gente já sabe que são áreas que podem ter problemas sérios, né, climáticos, etc. Né? Se não tiver determinadas áreas de preservação de mata nativa, ou pelo menos plantada, nós podemos ter problemas de insetos polinizadores, né, no caso do pessoal da fruticultura. Né? E aí, então, essas informações são importantíssimas para a gente. E Luzia vai falar depois justamente sobre as imagens, né, que vai poder se obter a partir dessas áreas para a gente poder fazer as análises. Aqui é sobre a reserva legal, também não vou entrar em detalhes, só para a gente entender também que tem essas diferenças, né? Não, deixa eu só abrir um espaço aqui, que é muito importante para o botânico, né? Na reserva legal a gente viu que tem essas proporções, né, em termos de proteção de florestas, cerrado, nos campos, né? E as próprias fitofisionomias, né, elas estão diversificadas dentro desses tipos de bioma, de tipo de vegetação. Curiosamente, outro dia eu estava lendo sobre isso, existem casos em que uma propriedade, ela muitas vezes envolve os 3 tipos de fisionomia diferente dentro do mesmo lote, e aí tem que se decidir qual bom, a princípio seria colocar proporcionalmente dentro da área, né, uma proporção dentro de cada um dessas fisionomias dentro do lote e obedecer essas regras se isso fica dentro da Amazônia Legal ou não fica dentro da Amazônia Legal. E tem as áreas de uso restrito, que são basicamente as áreas de pantanosas, né? O pessoal do Mato Grosso e alguns morros, né? Isso aqui também é só para relembrar que para obedecer essa proporção de 20%, né, de reserva legal dentro da propriedade, muitos agricultores podem lançar mão
Bom, quem tem vegetação excedente pode transformar isso em uma cota de reserva ambiental e agregar e vender, né, para outra propriedade onde está se precisando dessa cota, né? Então, quer dizer, eu estou colocando isso porque tem uma pergunta no questionário onde se quer saber se o proprietário tem vegetação excedente. E a ideia, então, seria essa, saber se ele tem possibilidade de transferir, né, essa cota para uma outra propriedade, né, para outro proprietário. Bom, essas áreas de proteção ambiental, isso aqui é só para a gente justificar por que tem tantas perguntas sobre áreas de proteção ambiental dentro do questionário Rapatra. Na verdade, acho que é onde tem mais perguntas, né? É justamente sobre a parte ambiental. Isso mostra bem para a gente também a preocupação que o cadastramento, né, ele tem com a parte ambiental em si. Então, existe uma série de perguntas lá dentro do questionário sobre a reserva legal, sobre as áreas de proteção propriamente, né, as matas ciliares, etc., os topos de morro, etc. Mas aqui é só um resumo, para a gente sintetizar um pouco a nossa fala, da importância de nós termos essas áreas protegidas, né? Como a Clarice falou, é importante que o pessoal vá fazer o questionário, mas se apropriando mesmo, né, da importância das informações que o proprietário ele vai dar. Não adianta, às vezes, dar informações insuficientes que não permitam a gente chegar a uma determinada conclusão. Existe uma pergunta lá dentro do questionário mesmo, eu coloquei, em relação ao qual era o fator climático que ele mais achava que interferia na produção dele local. Nós fizemos uma visita a Silva Jardim e quando nós fomos levar, né, levamos o tablet só para fazer mais ou menos um teste, né? E quando nós fomos, é exatamente isso que o Cláudio estava falando, nós fizemos a pergunta achando que ele ia dar uma resposta e ele deu outra, né? A pergunta foi justamente essa: qual é o fator ambiental que você acha que mais interfere na sua produção? Eu achava que ele fosse falar a chuva, porque aquela área é uma área quando chove fica alagado. E ele justamente, o que ele falou? Ele não falou que era chuva, ele falou que era o solo, que era muito arenoso e empobrecido. E aí, realmente, eu não esperava. Daí a importância dos questionários. A gente tem uma impressão, quando a gente chega no lugar, mas às vezes a resposta é outra. E aí a gente tem que realmente... Pode falar. Você está falando sobre a questão do investimento. Nesse local onde a senhora foi, um rio corta quase todos os lotes do mesmo rio. E todos eles estão super assoreados, sem manutenção nenhuma. A gente, assim, na minha visão, porque nós vimos um problema num outro rio, próximo ali, de ter feito um reflorestamento na margem dele e não dá mais acesso à limpeza, à manutenção desse mesmo córrego. Mas aí teria que haver um planejamento de espaço, né? Espaço para garantir a manutenção. Com certeza. Desses lotes. Não faz o reflorestamento e impede uma manutenção para garantir que o solo... Sim. Mas, geralmente, eu não tenho muita experiência nessa área, que agora que a gente começou a trabalhar diretamente agora com os lotes. Mas, pelas regras, né, oficiais, o PRADA, né, que seria o documento, né, o projeto proposto para fazer a recuperação da área, ele deve ser feito em colaboração com técnicos do governo. E aí, justamente, rapidamente sobre isso,
esses técnicos, justamente, eles vão fazer o quê? Eles vão estudar a melhor forma de distribuir essa área que vai ser recuperada. Inclusive porque existem possibilidades de você conseguir conectar essas áreas reflorestadas para formar os corredores. Então, quer dizer, a montagem do projeto do Prada com os técnicos especializados, né, o próprio pessoal da geotécnica, etc., eu acho isso fundamental, porque não tem condição. O proprietário, ele pode não ter essa visão, ou às vezes até tem pela experiência, vivência, né? Mas na verdade tem que sentar ali com uma equipe para discutir a melhor forma de distribuir, né, essa revegetação, né? Senão acaba acontecendo isso, né? E aí como é que ficou? Foram os técnicos que sentaram com vocês para discutir essa revegetação, esse reflorestamento da Mata Ciliar? Nesse rio foi feito de uma forma individual por algumas pessoas. Sim. Aí acontece, acarretou problemas para muito mais pessoas. Sim. Corria assoreada, a água entra dentro do bairro e acabou. E lá em Cambucás, onde a senhora foi, o rio corta todo o assentamento praticamente, o rio Cambucás. E a forma de reflorestamento desse rio, diretando água dos 3 a 5 metros, tem que ser uma forma bem planejada, para que possa garantir o acesso à manutenção para que não aconteça o que vem acontecendo. Isso é, pelo menos, as regras, né, do Prada, né, para montar o Prada, que, pelo que eles estabelecem, inclusive isso é assinado, né, por técnicos recomendados, né, do governo. Porque aí passa a ser responsabilidade do governo no mau planejamento. Né? Porque quem fez lá essa iniciativa foi um técnico de bem conhecido lá, que fez esse problema. Hoje a árvore já está num corte que não pode ser cortada, um monte de implicações ambientais e um transtorno. Sim, manutenção sim. do córrego. É verdade. Por isso que, na verdade, a distribuição espacial ela tem que ser muito bem planejada, principalmente perto de rio, né? Rio, nascentes, né? Lugares úmidos, né? Bom, então aqui tem algumas dessas funções, a gente chama isso de serviços ecológicos, né? Ecossistêmicos, né? A gente fala isso em ecologia. Algumas das funções, então, da manutenção da biodiversidade. Você consegue manter desde polinizadores até a umidade, aumento da umidade, né, da região, e assim por diante, né? Proteção de encostas, proteção de mananciais, etc. E aqui só para um adendo, porque na verdade isso aqui o professor César vai falar, quando falar um pouco da parte de agroecologia, onde a gente vê que a importância da preservação da Mata Atlântica, da biodiversidade da Mata Atlântica, da Mata Nativa, ela também se faz presente quando a gente fala em termos de diversificação de culturas, né? No caso aqui seria, a gente está falando assim em termos florestais, mas isso se aplica também a nível agrícola, né? No caso de monoculturas, todo o processo, né, que seria iniciado, desencadeado, né, com a retirada de uma mata nativa e a implantação de uma monocultura, né? Envolvendo então a necessidade de retirada de biodiversidade, retirada de insetos e micro-organismos patogênicos ou predadores, né, inimigos de patógenos que poderiam visitar a planta, porque você retira os inimigos naturais. Quando você retira inimigos naturais, os patógenos, entra a necessidade de aplicação de agrotóxicos. E também você passa a ter menos disponibilidade
de nutrientes, de diversidade de nutrientes no solo, e acaba havendo a necessidade de acrescentar fertilizantes. Aqui, justamente para mostrar para vocês a importância, então, desse planejamento que a gente acaba de falar aqui. Na verdade, todas essas áreas de proteção ambiental, a proposta vamos colocar assim, uma ambição mais ampla, seria basicamente a gente no futuro conseguir o que já se consegue em algumas áreas, que seriam conectar essas áreas verdes, né, de forma que a gente formasse corredores ecológicos e mosaicos, né, de corredores ecológicos, né. Seria uma forma da gente conseguir manter a nossa diversidade animal, de micro-organismos, né, e possibilitar fluxo de espécies ao longo da região. Isso é, como é que se diz? Isso é saudável para a região, isso é saudável em termos de manutenção do ecossistema, muitas vezes porque um ecossistema ele só está funcionando porque os polinizadores estão lá, as sementes, né, que são dispersas pelos agentes dispersores das sementes estão lá e assim por diante. Muitas vezes a retirada de uma espécie vegetal implica no desaparecimento de determinadas aves, que também acabam deixando de participar na dispersão de outras sementes, e assim as florestas vão empobrecendo e acaba havendo uma erosão de espécies, né? Então, é a grande preocupação da CDP. Bom, em relação então às perguntas relacionadas ao questionário de Harpatra, eu só passando rapidamente só para vocês mais ou menos identificarem isso, né? Eu não vou entrar em detalhes. A justificativa, isso aqui seria então, o que eu mostrei para vocês é mais ou menos uma justificativa de por que a gente faz determinadas perguntas, né, no questionário. É um questionário muito longo, e aí realmente muitas vezes a pessoa pergunta assim, caramba, está fazendo a pergunta de uma forma, agora está fazendo de outra, de uma forma mais refinada, mas é porque nós precisamos dessas informações para a gente montar o diagnóstico ambiental do local. Então, por exemplo, aqui a área do lote, vou falar bem rapidamente, não precisa a gente saber, né? A área do lote, a data de aquisição desse lote, tudo isso é importantíssimo para a gente. A gente vai saber o grupo que está de um lado, o grupo que está do outro, né? O grupo cujas margens da mata ciliar vão ter que ser maiores, os grupos onde a mata ciliar vão ser, se tem mais benevolência, vão ser menores, né? E assim por diante, né? E aí vem toda essa história, então, da área, não vou entrar no detalhe. Em relação isso aqui em relação às áreas, vai haver uma confrontação entre os dados das medidas, não sei se vocês viram isso ontem, não sei se eu não estava aqui, eu já tinha saído. O questionário, ele tem um momento do questionário em que ele pede a medida do lote e depois, num outro momento lá na frente, ele vai pedir, isso já não sou eu, tá? Isso já veio, acho que isso já veio uma parte do questionário Radiz. Ele vai pedir medidas de sub-áreas dentro do lote. Então, se existe uma área de pousio, ele vai pedir mais ou menos a medida. A área da sede, uma área plantada, uma área de pastagem e assim por diante, tá? É claro que o proprietário ele não sabe precisamente dessas áreas. O que na verdade a gente geralmente faz mais ou menos, ele tem uma área e junto com ele a gente mais ou menos faz uma estimativa. E aí, Edna, eles viram isso ontem? Das medidas não, então vamos lá, porque isso para mim foi a parte mais chata de resolver nesse questionário. O que acontece? O questionário, ele primeiro vem com as medidas pelo menos estava assim, né, na outra versão, as medidas do lote. E depois as medidas das sub-áreas dentro do lote. Essas medidas da sub-área, somadas, o aparelho vai fazer essa soma naturalmente
e ela tem que bater com a medida do lote. Não pode ultrapassar nem ficar abaixo. E aí a gente vai ter que ajustar as medidas até um cruzar com o outro. Tá? Hã? Já. Porque o que aconteceu? De acordo com as medidas que a gente fez lá em Silva Jardim, não batia com a área da sede e a gente teve que ir ajustando. Já que era tudo na base da estimativa, teve que ir ajustando, né? Tantos por cento, tantos por cento, tantos por cento e assim. Essas informações são obrigatórias. Aqui é justamente as explicações. Aqui é só para esclarecer que na bovinocultura tem uma parte que ele pergunta, né, se é de pastagem nativa ou não, de campo nativo ou não, ou se é plantado. Isso também é porque interessa, quer dizer, isso é uma pergunta deles, mas interessa para a gente porque a gente quer saber quais são os lotes que trabalham com vegetação nativa para pasto, quais são as espécies. Na apicultura há um interesse também, há uma pergunta em relação a se conhecer as espécies nativas, né? E eles querem saber quanto que produz de mel, etc. Mas na verdade a gente tem interesse em saber, tem interesse na área, na parte da apicultura, porque a gente quer saber se a vegetação local ela suporta, né, a atividade de apicultura e quais seriam, né, tem uma pergunta se ele conhece as espécies ou não. Porque tem, sei lá, tem mel de eucaliptos, e eles geralmente sabem. E a proposta também no futuro é áreas que teriam potencial para se desenvolver a apicultura. Há atualmente programas de introdução de colmeias com abelha sem ferrão, porque muita gente não gosta de trabalhar com apicultura porque a abelha tem ferrão. Só que existem grupos aqui no Rio, eles já estão trabalhando inclusive com as nossas unidades de conservação, reintroduzindo abelhas sem ferrão que desapareceram das nossas unidades de conservação aqui do Rio de Janeiro, e que está dando super certo, né? E eles trabalham com apicultura. A Unirio, inclusive um dos professores é ex-professor da Unirio. Em termos de cultura, as perguntas que nos interessariam seriam em relação à própria capacidade do proprietário produzir suas mudas, porque bom, primeiro, como ontem o professor falou, uma muda de espécie nativa ela é muito cara. Bom, então, primeiro, se o proprietário tem capacidade de produzir mudas de espécie nativa, isso já seria uma renda, né, a mais que ele poderia ter. A segunda é que ele passa a ter autonomia. Se ele faz essa produção, ele passa a ter autonomia para fazer a recomposição vegetal dele sem precisar comprar mudas de fora, né? E isso é um dos perfis que interessa para o grupo. A outra coisa em relação à produção de sementes crioulas. De novo, aquilo que a gente estava conversando, a estocagem, os estoques de semente crioula desses grupos é importante, é interessante para a gente conhecer, saber quem já trabalha com isso, quais são as sementes, né? E, por exemplo, em Silva Jardim, ele trabalhava essencialmente com sementes crioulas e com isso também a gente passa a ter um perfil do assentamento. Aqui é em relação à presença ou não. Bom, dentro do questionário tem perguntas sobre a parte molhada, né, a parte úmida do lote, né? Ele tem alguma parte úmida? Não tem nada. Ele tem nascente dentro do lote, tem olho d'água dentro do lote. Se ele tiver, ou rios, riachos, né, todas essas áreas terão que ser protegidas, né? De qualquer forma, a professora Luzia, ela vai conversar com vocês depois sobre isso, de marcar essas áreas. E aí, então, é por isso a pergunta.
Aqui, em relação à área florestada, de novo a mesma história. Eles têm interesse em saber se existe alguma área que está sendo plantada, agora não só para revegetação, né, e criação de unidades de conservação, mas para utilização madeireira, principalmente, né? E aí, de novo, o interesse é saber quais são essas espécies. Na verdade, é um grupo de informações. A gente tem interesse em saber quais são as espécies, com que frequência, né, é feita essa retirada, a produção, inclusive a produção, né, de madeira por ano, porque há um interesse em se conhecer mais ou menos como é a dinâmica desse processo de utilização dessa madeira, dessas espécies, né, e se as espécies são nativas. Porque há uma preocupação em que a floresta ela não fique homogênea, né? A preocupação é que se você tem uma floresta nativa e que começa a fazer extrativismo, né, para a produção, que essa floresta não empobreça. Então, há uma necessidade da gente saber que espécies são essas, se elas têm crescimento rápido e qual é a dinâmica do manejo dessas espécies, tá? Bom, aqui em relação à mata nativa, basicamente a mesma coisa, porque você pode, só relembrando, a reserva legal, ela deve ser 20%, se lembra, 20% da área do lote. E da reserva legal, metade dela tem que ser, pode ser exótica. Então, daí a gente então tem a preocupação, né? Ela pode ser exótica, ela pode ser mesclada, né, com exótica e nativa, né? E todas elas são passíveis de extrativismo, né? Daí a preocupação com as espécies utilizadas. Outra pergunta também, um grupo de perguntas, se existem animais silvestres, se eles trazem algum problema para a plantação, trazem algum problema para a produção da área. Isso também são perguntas que estavam lá no Radis, a gente só trouxe para o Rapatra. Essa informação ela está ligada, o que acontece? A presença de animais silvestres numa área, ela passa a ser um marcador da qualidade ambiental da área. Então, por exemplo, se os animais silvestres desapareceram, é porque a qualidade ambiental daquela floresta, daquela área de proteção está indo de mal a pior. Se você tiver animais silvestres de pequeno porte, já está um pouco melhor. Se tiver de porte maior, é sinal de que a qualidade ambiental está melhor ainda, porque só vai entrar numa área de proteção dessa um animal de grande porte se ele tiver alimento para ele. Isso significa que animais menores estão sobrevivendo muito bem ali naquela área de proteção. Então, esse é um dos motivos de se fazer essa pergunta. Aqui é a explicação para isso. Isso aqui depois eu vou deixar os slides com vocês. Bom, aqui é só para mostrar que existe mais ou menos um ranqueamento, né? Na verdade, já existem uns critérios estabelecidos para se mostrar se a área está muito pouco ou excessivamente degradada. Porque a partir daí, eles começam inclusive a estimar quanto tempo pode levar para essa área voltar a se recompor. E aí aqui mostra justamente, tipo, só retirar madeira é uma coisa mais fácil. Para recompor essa área é muito mais fácil do que, por exemplo, uma área que está toda contaminada de agrotóxico, que é o último nível de degradação, o mais power, o mais degradante possível, né? Então, por exemplo, retirada de madeira, depois de desmatamento, poucas madeiras, aqui um desmatamento mais pesado, depois infestação por capim, para formação de pastagem, né?
porque muita gente derruba a floresta para fazer pastagem, mas aquela área vai ser a área potencial para voltar a ser reflorestada. Aterros, né? E a contaminação por agrotóxico. E a partir daí eles têm uma estimativa de tempo. Na verdade, não é só estimativa de tempo, eles vão ter que estudar formas de recompor esse lugar. Aí só abrindo um parênteses, seria a recomposição, que seria tentar chegar o mais próximo do que aquela área, aquela fitofisionomia, né, ela se encontrava antes. Não é uma restauração. A restauração seria tentar chegar a obter uma fitofisionomia exatamente como a que foi retirada, tá? Geralmente, por isso que geralmente a gente fala recomposição. Bom, aqui também em relação a essas informações da reserva legal, aqui é só para chamar a atenção em relação à RPPN, que não é o que acontece muito com as propriedades pequenas, né? Mas a RPPN é uma reserva florestal particular, e a diferença dela para a reserva legal, não sei se vocês sabem, é só para esclarecer, é uma reserva de mata nativa, só de mata nativa, uma área de proteção ambiental mais, de um nível mais rigoroso, né, de penetração, de utilização, não pode ser utilizado para nada, é mata nativa, silvestre pura, e que é voluntariamente oferecida para se tornar uma reserva pelo proprietário da área. Não é o caso da reserva legal, que ela fica obrigatoriamente tendo que ser criada, né? Então, reserva legal, ela é obrigada a reserva legal, ela é obrigada pelo CAR. A RPPN, ela não é obrigada, né? Isso é uma proposta do proprietário, e vários proprietários propõem criar uma área de RPPN dentro das suas fazendas. Bom, e por último, seria basicamente a gente ter uma noção, como eu tinha acabado de falar, em relação à percepção que o proprietário tem em relação à qualidade ambiental que ele acha que pode estar afetando a sua produção, a sua qualidade de vida, ou as duas coisas ao mesmo tempo, o escoamento do produto e assim por diante. E aí a gente tem uma série de perguntas sendo feitas em relação a isso. Uma das perguntas, inclusive, dá as opções, porque a gente quer mais ou menos identificar pontualmente a resposta, né? Então, se seria o solo, chuva, calor e assim por diante. E com isso a gente consegue fechar o questionário. É isso, gente. Obrigada. Eu não sei se é, às vezes, uma questão que tem no campo. Quando se trata da questão ambiental, eu acredito que o produtor tenha grande medo que a gente vai estar lá procurando infrações ambientais, querendo atuar ou mesmo. E, às vezes, quem está no campo já com experiência nesse projeto possa ajudar. A gente, que estratégia, metodologia ou argumentos vocês utilizam para lidar com essa desconfiança do produtor para responder com muita sinceridade, bastante questionamento aí que se refere a questões ambientais, APPs, que a gente não vai conseguir visitar. Muitas vezes no fundo do lote, às vezes ele possa ter alguma irregularidade lá, que muitas vezes eles sabem que existem, mas por não ter esse acesso, como é que vocês lidam com isso a campo? Na verdade, aquilo que o rapaz falou ontem, Luzia vai poder esclarecer até um pouco mais para você. Na verdade, o que o engenheiro agrônomo falou ontem é o que provavelmente vai acontecer. Muitos deles vão omitir a informação, sabe?
o que vai acontecer é que, na verdade, vai haver um cruzamento de informações. Não tem como, não tem como, porque isso já é previsível, né? Se a área for pequena, dá até para você ter esse panorama, mas uma área um pouco maior fica muito difícil. E aí, realmente, só os mapas para resolver. Tanto é que uma coisa que eu estava até comentando com a professora Luzia, o CAR, ele exige o georreferenciamento do lote. Então, quer dizer, você, de qualquer forma, teria que ter alguém trabalhando ali em cima daquelas imagens, entendeu? Porque não tem como, a gente não tem como fazer... Por exemplo, um rio, vamos supor que tem uma propriedade grande, o rio passe lá atrás, lá no fundo, e está tudo desmatado. Você não vai conseguir. O tempo que vocês têm, essa era a nossa preocupação, que na verdade o que nós queríamos? Nós queríamos que Luzia, na verdade, né, e com base no que ela fizer, é o que vai passar informação para mim, para vários professores, professor Pelon. Nós queríamos que tivesse, na verdade, já o referenciamento de tudo, né, do lugar onde está o rio, a nascente, olho d'água. Mas como é que a pessoa, o técnico, o entrevistador, vai passar todos esses lugares para marcar? Não tem como. Então, o que vai ter que fazer? Primeiro, obter as informações e depois cruzar, porque nós vamos ter as imagens desses lotes. E agora, ontem, nós obtivemos as informações que essas imagens vão ser mais refinadas, né, mais precisas, de alta resolução, que é o que a gente precisa para trabalhar. Sem isso, não tem como a gente cruzar os dados e ver a veracidade das respostas. Não tem isso, é um fato. Principalmente quando começa a aumentar o número de módulos, né, a extensão da área. Geralmente, quase todas as áreas de assentamento, antes de assentamento, estão todas sem par, sem nada, sem reserva, sem nada. Toda abandonada, toda acabada dos químicos, pisada de folha de planta a planta. Isso, é outro problema também. E um exemplo assim que eu tenho grande é a área onde a Sheila foi, como referência, né, lá em Rio. Hoje era muito mais reflorestada, tem muito mais mata. Eu soube, eles me falaram. Do que antes. Eu não sei se de repente pode enriquecer dentro do... E ainda agora a professora anterior falou sobre a questão da história. De repente a história ambiental é interessante também ser retratada. Sim. E como é valoroso e como é bom a área de assentamento. Deixa o Carlos falar um pouco sobre... Deixa o Carlos falar depois um pouco, porque ele tem experiência de fazer o levantamento. É que a professora Marisa, eu acho que ela tinha falado, que ela tinha preocupação em obter essas informações históricas, né? Isso é importantíssimo, né? Agora, isso é certo, nós temos, a professora Luzia vai falar, nós temos como comparar essas, e se as imagens agora forem mais precisas, né, de melhor resolução do que as que iam mostrar antes, né, que era uma preocupação nossa, vai ser essa a nossa ferramenta. Não tem outra. Mas a situação normalmente é a seguinte, junto ao assentado, muitas vezes, só para... Essa questão que você está levantando é simples, é assim, muitas vezes você vai ter que passar confiança para ele te dar informação, não é só da parte ambiental não, da parte de produção, a gente vai mexer com renda, quanto você está tirando, quanto você está ganhando, está vendendo bezerro por quanto, isso o cara sempre põe para baixo, sempre para baixo. Então assim, naquela primeira impressão, naquela primeira conversa, a forma de você falar, a forma de você agir, a tua roupa que você vai lá, tudo isso é importante para o cara te confiar em você. Então você passando a confiança, conversando assim, aí você... E a ferramenta? Você vai estar com a ferramenta aonde tem as nascentes, aonde tem o rio, aonde tem o desmate, aonde não tem, aonde está certo, aonde está errado. Você já faz análise antes. Na imagem, ali tem as vetorizações, está tudo ali. Então na conversa, agora você lá no fundo, lá tem você abriu um pedaço lá, né? Eu abri lá uns 2 alqueires e tal, aí pelo mapa você consegue medir e tal, beleza. O cara confirmou a informação. Quando o cara confirma a informação, normalmente você não precisa ir lá no fundo, você vai andar 2 km para ir lá, não, o cara confirmou. O Tite vai ter que verificar quando ele não confirma. Não tem o desmate lá? Não tem. Pô, mas tá na imagem aqui. Não tem, eu tô vendo na imagem e tal. Tem como ele dar um pulo lá?
Muitas vezes o cara fala assim, não, eu não quero que você vai lá. Ué, beleza, não quer. Se é informação, você vai pôr. O proprietário não permitiu ir lá no ponto que ele fala que não tem. Muitas vezes, não, vamos lá ver. Talvez a área que ele desmatou e já virou mato de novo. E hoje é mato. Nesse caso, você foi lá e viu. Se você for lá e vir que já é mato, essa informação tem que passar para o escritório. Porque lá no banco de dados está como? Desmatado. Você vai lá, bate um ponto GPS, bate foto, 2 fotos do local, fala, a área reflorestada, a área revegetada. O pessoal do escritório vai pegar uma imagem mais nova, vai olhar, é verdade, já foi reflorestado. Então essa é a situação que acontece. Agora, essa análise prévia você já faz toda antes. O tablet, a imagem, as vetorizações, tudo vai ser antes, que é o MBTiles, a gente chama, que é o mapa de fundo, e o apoio ST-Lite, chama apoio. Esse apoio são as vetorizações. É o desmate antes, desmate pós, rios, tal, tem tudo antes. E aí na conversa com ele, quando você vai fazer a visita pro cara, você já deu uma olhada antes, já para saber a situação. Agora o que tem, a gente chama, são os desmates super recentes. Por exemplo, foi feita a vetorização em janeiro. Em janeiro eu usei a imagem, de janeiro, não tá. Agora em fevereiro e março ele foi e derrubou lá 2 alturas. Eu chego lá, eu pergunto, senhor, qual foi a última vez que o senhor fez a derrubada aqui? A última derrubada minha foi agora em fevereiro. Não está aparecendo, mas aonde que foi? Foi aqui, você não está vendo aqui? Acabou de derrubar. No mapa não está. Porque o mapa teu, quando foi feito, foi antes, tipo, foi janeiro. Derrubou depois. Aí você tem como informar. Desmate super atual. Essa informação aí o pessoal do escritório vai pegar, vai olhar o mapa mais recente para poder colocar essa valorização lá. Então os dois lados acontecem. Ah não, aí acabou. A responsabilidade é dele. Se ele falar para você assim, não vou desmatar mais nada aqui. Aí perfeito. Agora isso vai dar problema, sabe como? Quando a SEMA, o órgão ambiental for analisar. Porque quando o órgão ambiental for analisar, eu falo assim, não, aqui era mato, a gente vai mandar como mato. O órgão ambiental vai analisar isso em dezembro. Ele vai pegar a imagem de quando? De dezembro. Em dezembro já tem mais um pedaço comido. Reprova o CAR. Reprova o CAR porque você colocou que aqui tudo era mato. De agora até o final do ano ele foi e derrubou mais um pedaço. Por isso, nas mobilizações, a gente é importante frisar. São proibidos novas conversões. Não pode desmatar mais. O que tinha de mato em 2008 virou reserva legal. Ah, mas meu lote tem 70% de mato. Virou 70% de reserva legal. Isso é um grande problema dentro do assentamento. Ah, mas meu vizinho desmatou tudo antes de 2008. Teu vizinho está legal. Mas por que isso? Isso está na lei. Então Aí, só uma pergunta. Entre você, da entrada do carro, e você ter a visita lá dos técnicos para fazer o planejamento, você vai ter uma nova visita técnica para fazer o planejamento do Prada? Não. O Prada, a gente vai trabalhar agora, estamos começando a trabalhar o Prada lá numa segunda visita. Na primeira visita a gente faz análise, a gente tem como visitar as APP, da PPD, principalmente as APPD e as áreas de reserva, desmatada. A gente visita isso aí. Pro Prada, a ideia é fazer uma nova visita. Não tem um prazo para isso. Então muitas vezes a realidade da primeira vai ser diferente da segunda, porque lá no Mato Grosso a gente começou a visitar em 2016. Agora vou visitar pro Prada. Porque eu tinha em 2016, agora já vou ver coisa diferente. Então, eu não sei qual vai ser a estratégia que vocês vão adotar aqui. Talvez vai ser parecido dessa forma, mas se fosse mais rápido, melhor, né? Você não dá chance pro cara. É parecido que tá, mas eu acho que o intervalo de tempo é menor. Não estou lembrando aqui exatamente, mas a gente pode depois até passar. E amanhã, pessoal, amanhã eu vou mais passar essas coisas, que é assim, a forma de a gente falar, a forma de você conversar, como fazer, então tem um cara pra gente confiar. Porque você vai mexer com renda, vai mexer com quanto o cara está tirando por ano, quanto ele faz do lote por ano. Você chegar nesse valor pro cara, bicho, é complicado. Mas uma coisa assim que eu acho muito importante é justamente a gente registrar a preocupação que a gente tem com isso. A gente está fazendo uma coisa de coração mesmo, entendeu? Não parece, mas eu acho isso exatamente. A ideia é ajudar. Então,
foi o que nós falamos, nós vamos sentar aqui, vamos calcular, porque ele falou, tem que fazer esse cálculo todo. Eu falei, não, vamos sentar para a gente fechar esses dados, cruzar as informações, essas informações baterem direitinho, porque isso vai beneficiar você, entendeu? Isso é para você ter o direito de ter os documentos da tua terra, sabe? Acho que é isso que você tem que fazer, como estão. Tem uma dúvida aqui, é interessante, eu não sei se foi incluído isso no formulário agora. Você tem planta invasora com resistência à molécula já? Está incluiu alguma coisa disso? O que está acontecendo? Esse questionário deve estar com quantas perguntas? Na verdade, o questionário está com o número de perguntas eu não sei dizer para vocês, mas ele está bem abrangente. De uma forma direta a sua pergunta, diretamente ela não vai ter. Ela não tem. Diretamente não. O que acontece? Não é que nós não quiséssemos colocar, eu e outros botânicos aqui, professores que trabalham com essa parte de compostos naturais, de interesse. Só que qual é o problema? Por abranger várias áreas, o questionário ficou enorme. Então, o que foi proposto pela professora Cláudia, professora, era que nós agora nos destivéssemos esses assuntos mais gerais e depois isso se transformaria em subprojetos. Entendeu? Foi por isso, mas vontade não faltou. Acontece que vai colocando pergunta, depois demora 2, 3, 4 horas de entrevista lá. Bastante. Vocês vão ver amanhã como é que é o questionário. Moço, eu tenho uma dúvida. Posso? A Rapatra, após fazer isso aí, ela vai fornecer algum curso, porque às vezes o produtor não tem condição, né, de financiar um implemento, alguma coisa do tipo. Então, talvez um curso de piscicultura ou alguma coisa mais pequena. Os subprojetos, eles vão se basear nesses dados desse questionário para serem montados, e uma das vertentes justamente são esses cursos de capacitação, de atualização, reciclagem. O sindicato vai fornecer esses cursos. Isso é a universidade em conjunto com outros organismos.